Queridos ouvintes, nesta gravação de agora, eu gostaria de falar com vocês. Como Deus nos alerta através do Espírito Santo, esse é o trabalho do Espírito Santo, por meio de sonhos, visões e assim por diante. Esta será a narração de um sonho, para que vocês vejam como Deus também nos alerta através dos sonhos. Tudo o que faço agora é porque há muitos que falam contra a obra do Espírito Santo. E eu quero trazer argumentos para que vocês vejam que Deus ainda trabalha hoje através do Espírito Santo. E como ele trabalha através de sonhos inspirados, visões e outras obras que Deus nos mostra. Quero contar para vocês que alguns dias antes de acontecer o que aconteceu, eu tive um sonho, e o sonho foi bastante simples. Não é complicado, foi um aviso. Eu vi que no portão da minha casa chegou um carro, e de alguma forma esse carro era tipo um táxi. E nesse táxi tinha uma imagem como se fosse de férias, uma imagem de sol, com um pouco de grama e algo muito bonito, como se te convidasse para ir em férias. Então, era assim que estava desenhado nesse carro, e eu percebi que era tipo um táxi, e me perguntava: poxa, o que tem esse carro tão simples? Te convida como se fosse para umas férias, mas ninguém quer entrar nela. Isso era ainda mais curioso, que ninguém quer entrar nela. E eu fiquei muito surpreso. E de certa forma, eu, por pena daqueles que andavam com aquele táxi, eu disse: poxa, vou entrar eu nesse táxi. Vou entrar eu nesse táxi. Se ninguém quer entrar, olha, eu vou entrar. E eu entrei naquele táxi, e o táxi era... De longe, dava a impressão de ser um carro de verdade, mas quando entrei nele, não tinha nem rodas, nem motor. E as pessoas que estavam naquele táxi, parecia que não, parecia que sim, eles empurravam o carro. Então, era só uma carcaça, eles ficavam em pé e empurravam o carro com os pés para ele andar. E eu disse: cara, esse é o táxi mais fraco que eu já vi na minha vida. Então é só uma maquete, nem é um táxi de verdade, é uma maquete de táxi. É bonita por fora, porque tem uma imagem de férias, de algo com grama, bonito, de sol. Mas na verdade, por dentro, é uma maquete de táxi, nem é um táxi de verdade. E tudo bem, tudo bem, tudo bem. Fizeram parecer que, de alguma forma, naquele táxi estavam duas pessoas, um homem e uma mulher. E me convidaram para ir com eles em uma viagem. E eu vi muito claramente que precisávamos ir do ponto A ao ponto B e entre esses dois pontos. Era um caminho muito reto, muito simples e muito rápido de chegar. Mas entrando no carro deles, eles começaram a me levar também do ponto A em direção ao ponto B, mas não em linha reta até o ponto B, que estava muito perto, e começaram a me levar com um grande desvio, passando por algumas casas abandonadas e muito assustadoras. E não só eram assim essas casas, mas de vez em quando, quase em cada casa, havia um degrau, como se fosse um perigo no caminho, que era muito difícil de passar e com muita gente por perto. Vi que ele seguia por esse desvio e parava em certos degraus. E não chegavam ao ponto B. E uma mãe era muito forte, e eu disse: mas por que não? Saio do ponto A até o ponto B, dou a volta assim e sigo em frente até esses degraus. E eu chamava esses degraus de armadilhas de Satanás. Armadilhas de Satanás era assim que eu chamava. E eu dizia: mas por que vocês andam até essas armadilhas? Por que vocês não vão direto ao ponto B? Se nem precisam de nenhum carro, porque vocês têm que ir. O ponto A era muito perto do ponto B, e percebi que chamaram minha atenção. Não deixe sua esposa nessas escadas, porque ela vai tropeçar na penúltima. Foi muito interessante. Ou seja,
para eu não levar minha esposa no carro com eles, porque na verdade, em certo momento nem andavam mais de carro. Era só uma maquete, como ele disse. Então, basicamente, começamos todos a andar a pé, porque não tinha motor, não tinha rodas, não tinha nada, era só uma maquete. Íamos assim em círculo, até aquela volta pelas armadilhas, até aquelas casas abandonadas que te davam arrepios e te assustavam, tudo isso. Falei, por que vocês caem nessas armadilhas, se conseguir passar por uma delas com eles? E eu disse, porque eu na vida evito essas armadilhas. Eu não caio nessas armadilhas, porque sei que são armadilhas do maligno, são entendimentos errados e são armadilhas do maligno. E cheguei com eles quase ao ponto B, mas não consegui chegar ao ponto B. Então, cheguei até o penúltimo degrau e lá fui chamado a atenção, que eu não deixasse minha esposa, que ela iria tropeçar no penúltimo degrau, para não deixá-la nesse caminho. E eu acordei e disse, Senhor, o que vai acontecer? A quem o Senhor vai enviar para minha casa? Quem eu vou receber com misericórdia e vou acolher na minha casa? E o que vai acontecer? Quem será que vai vir até mim? Quero dizer para vocês que não é a primeira vez que Deus chama minha atenção através de sonhos, de visões e assim por diante. Então, é a obra do Espírito Santo. Eu até poderia dar um versículo da Bíblia para vocês, mas vou dar só no final, para contar o que realmente aconteceu. Então, na verdade, até aqui foi um sonho. Foi o que eu sonhei à noite, e agora vou contar o que aconteceu depois de 2 dias. Depois de 2 dias, não lembro exatamente, mas foi muito rápido. Depois disso, eu seguia esperando para ver quem viria até mim, o que aconteceria e quem me tiraria dessas armadilhas, porque não vou do ponto A ao B. E depois de 1 ou 2 dias, eu vi que na minha rua vinha um homem com uma mulher. E eles iam de casa em casa, tocavam a campainha e ninguém abria para eles. Eu pensei, que estranho, meus vizinhos estão em casa, mas talvez saibam que as luzes do outro lado da rua estão acesas. Eu sei que estão em casa, vejo isso. Por que não abrem? Quando alguém toca a campainha, eu abro se estou em casa e pergunto, o que vocês querem? Ninguém abria para ele, e fiquei surpreso, pensei. Ele conhece eles, por que não abrem para ele? E vi que ele vinha subindo pela rua e ninguém abria para ele. Ele tocava, saía em uma casa que eu conheço. Um vizinho que também está envolvido na política. Ele saiu para fora. E conversaram alguma coisa com eles e voltaram. E eu pensei, mas por que não abrem para eles? Eles iam entrar. Chegaram à próxima casa, tocaram a campainha, olhavam e fechavam a porta, sem dizer nada. Apenas fechavam para você. E eu pensei, quem será? E eles vieram até a minha porta. Eu rapidamente pensei, como não vou abrir para eles? Abri a porta rápido, entrem e perguntei, mas quem são vocês? Bem, nós somos as testemunhas de Jeová. E então eu pensei, coitados deles. Ninguém quis abrir para eles, mas eu pensei, deixa eu abrir, porque isso não me influencia. Eu conheço. A teoria não me influencia nem negativamente, nem de jeito nenhum. Vem, entrem em casa, eu disse. Venham até mim para conversarmos. Vem. Abri a porta para eles, aí me convidaram para entrar. E eu me lembrei. Eu disse, vocês são aqueles para quem Deus chamou minha atenção, pelo ensinamento que vocês dão. E começamos a conversar, e eu disse para eles, olhem, eu fui alertado pelo Senhor através do que vocês fazem, mas o que vocês fazem não está certo. Que vocês, ao invés de irem do ponto A ao ponto B, na verdade, o que isso quer dizer? Será que me entendem? É sobre salvação. Então, uma pessoa não salva está no ponto A e no ponto B está uma pessoa salva. Na verdade, o que significa uma pessoa salva? Significa receber Cristo no coração e crer. E assim, você chega ao ponto B, como uma pessoa salva. Não é algo tão complicado. Depois disso, claro, precisamos permanecer na lei do Senhor, não sair da lei do Senhor para não perder a salvação e viver guiados pelo Espírito Santo. Deixar Cristo em nosso coração para que Ele se manifeste em nós e assim por diante. Mas o que eles fizeram? Começaram com todo tipo de histórias que eu conhecia mais e comecei a contá-las. Olha, vejam que o carro de vocês não é bom.
Então, o ensinamento de vocês não é bom. Vocês não vão do ponto A ao ponto B. E a primeira ainda veio com um livro, para quem conhece, era um livro muito bem ilustrado, exatamente como era o táxi, com uma imagem de sol, pessoas felizes e algumas árvores, exatamente como nas férias. Então se cumpriram sim e amém, sim e amém. E eu disse para minha esposa, por favor, não fique conversando com essas pessoas, porque isso vai te afetar negativamente. Você vai perder a fé nas últimas conversas, porque foi assim que o Senhor me mostrou que havia alguns degraus para onde eles estavam me levando e, na verdade, já tinham começado. Como se chama Deus? Que em nome dele? E eu disse, olha, eu evito esses ensinamentos, porque não são ensinamentos verdadeiros. São armadilhas do maligno. E vou dizer exatamente como o Senhor me disse. Então, o que vocês ensinam são armadilhas do maligno. Vocês não levam a pessoa do ponto A ao ponto B, mas vocês também não chegam lá. Então, muitos de vocês já são parados nas primeiras armadilhas, já perderam a fé nas primeiras armadilhas e não chegam até o fim. Eu tentei levá-los além dessas armadilhas. Então, quando vinham com um assunto, eu queria ajudá-los a superar. E foi exatamente assim que eu sonhei. Tentei superar esses ensinamentos, seguir em frente para levá-los a Cristo, ao ponto B, para que fossem salvos, mas não consegui com eles. Me perdi no caminho, em algumas armadilhas. Eles ficaram lá, presos. E eu disse a eles, é muito importante que vocês apresentem Cristo e não as armadilhas do maligno. O que isso significa? Ensinamentos falsos, ensinamentos pesados, ensinamentos que matam nossa fé e de forma alguma nos levam a Cristo através desses ensinamentos? Eu, pessoalmente, como eu procederia se eu fosse uma testemunha de Jeová? Eu digo a vocês, pela experiência que tenho, pelo fato de que o Senhor já falou comigo muitas vezes através do Espírito Santo. E, se quiserem, para aqueles que não sabem e estão ouvindo este vídeo pela primeira vez, por favor, assistam às outras gravações. Vocês vão ver que Deus, se eu fosse contar para vocês, desde que eu era jovem, Ele falou comigo e falou de muitas maneiras diferentes. Eu vi muitas obras se cumprirem. Então Deus trabalha através do Espírito Santo. Se nós purificarmos nosso coração, se acreditarmos no sacrifício dele, purificarmos nossa vida, Deus nos guia. Ou seja, Ele nos ensina e nos mostra como levar nossa vida de fé. Então não, como está escrito na Bíblia, nem mesmo aquele que é fraco de entendimento se perde no caminho de Deus. Porque é assim que foi feita. Não é um caminho difícil, foi feito de forma muito simples, para que todos possamos seguir por ele. Se entendemos mais ou entendemos menos, o importante é chegarmos ao ponto B e sermos salvos. Mas eu não aceitaria o ensinamento que outros me dão. Então a Bíblia é muito clara e diz que nos últimos tempos, que estamos vivendo agora, e todos sabemos que são os últimos tempos. O Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo. Isso não significa que não devemos ter mestres. Isso não significa que não devemos ter pessoas, profetas, como diz a palavra do Senhor, evangelistas e assim por diante. Mas não vamos esquecer que cada um de nós é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, cada pessoa, cada cristão individualmente. Então, não. Como vocês veem, o Senhor me guiou e me mostrou. Preste atenção, vão vir dois, um homem e uma mulher. Foi exatamente assim. E vão te levar pelas armadilhas do maligno, e não vão te levar ao ponto B, a Cristo. Então vão te levar por todo tipo de ensinamentos falsos e difíceis de entender. E não abandone sua esposa, porque isso vai afetá-la, vai matar a fé dela. Não a deixe. Nessas conversas, você pode conversar e chamar a atenção dela para que ela chegue ao ponto B, a Cristo. Então não chegam mais, porque tropeçam no caminho nas armadilhas do maligno. Dito isso, eu não gostaria que este vídeo fosse muito longo, gostaria que fosse bem curto, eu não queria que fosse apenas um aviso. Assim como Deus me enviou a várias igrejas com avisos, Ele também falou comigo sobre a Igreja da Testemunha de Jeová. E aqui está um exemplo claro de como Deus me alertou sobre as pessoas que viriam até mim
e que eu iria receber. Mas devo ter cuidado, pois os ensinamentos deles são armadilhas do maligno. Obrigado por me ouvirem e oro para que Deus trabalhe no coração de vocês, inclusive daqueles da Igreja da Testemunha de Jeová. E que vocês entendam que Cristo é a nossa salvação, e isso é o que importa. Todo o resto são coisas compreendidas, mais ou menos verdadeiras, mas Cristo é a nossa salvação, e é aí que precisamos chegar para não tropeçarmos nas armadilhas do maligno. Agradeço por terem me ouvido e que Deus os abençoe em tudo o que fizerem.